Boa tarde, Daniel, Giovana Vargas, Gustavo Kobayashi, João Pedro, Pedro Henrique, Rubens, tudo bem com vocês? Sim. Vou abrir aqui ó, a tela lá para você. Lá no Positivo On, lembra na semana passada, sexta-feira, que vocês fizeram aqui essa avaliação de triângulos e quadriláteros? Estão vendo aqui? Abre ela de novo aí para me acompanhar na correção, para vocês verem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, né? Vamos fazer juntos aqui. Então, vou colocar aqui para vocês. As questões chegaram para vocês de maneira misturada, né? Então, a primeira questão que aparece para mim é esta aqui. Procura aí na de vocês, se vocês acham ela. Acharam aí? Vou abrir o Positivo ainda. Beleza. Dá uma procurada aí nessa questão, nessa primeira. Acharam aí, turma? Sim. Não, calma aí. Conseguiram abrir todos aí? Pronto. Beleza, então tá aqui, ó, o enunciado dela, né? Organizando os polígonos convexos A, B, C, D e E, lado a lado, como mostra a figura a seguir, formamos com todos eles, né, sem sobreposição, o polígono F, também convexo. Então eu peguei um polígono A, verdinho aqui, juntei com o polígono B, com C, com D e com E, formou um outro polígono grande aqui, né? Que ele chamou aí de polígono F. Com base no número de lados, né, de cada polígono, associa a letra ao respectivo nome. Então, polígono de letra A. Você tem que contar quantos lados ele tem, né? Então, vem aqui, tem um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados é um heptágono. Então, tá lá. Polígono A, um heptágono. Aí o polígono B. O polígono B é esse carinha aqui, laranjinha. Vamos contar quantos lados ele tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso amiguinho aqui, polígono B, lá embaixo, hexágono. Marca lá, hexágono. Já o polígono C, que é esse marronzinho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Portanto, ele é um pentágono. O polígono D, roxinho aqui, tem 1, 2, 3, 4 lados, ele é um quadrilátero. E o polígono E tem 1, 2, 3 lados, então ele é um triângulo. Moleza, pessoal? Ah, e faltou o polígono F, que é o polígono total, né? Vou contar todos os ladozinhos aqui, começando no azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele é 16 não, 15, né? Perdão. Esse polígono F, polígono completo, é um pentadecágono. 15 lados. Tranquilo, turma? Sim. O exercício 2, procura ele aí, o exercício 2, pessoal. Dá uma olhada aí. Vê se vocês acham ele. Eu vou tirar uma captura dele aqui para poder desenhar em cima. Sim. Então tá aí a minha captura. Vou minimizar aqui para poder espelhar de novo, para a gente poder rabiscar em cima dele. Tá? Compartilhar. Tá ele aqui. Tá aí, estão vendo aí? Sim. Então aqui eu tenho a malha quadriculada, né, pessoal? Na malha quadriculada ela está me dizendo aqui o tamanho, né? As dimensões que eu tenho aqui desses polígonos todos que estão aqui. Então eu já consigo enxergar aqui pela malha quadriculada que eu tenho esse polígono aqui, A, B, C e D, os lados, né? Os lados são congruentes, os lados têm a mesma dimensão.
Então, eu posso considerá-lo como um losango, na posição que ele está aparecendo aí. Eu posso observar aqui, ó, esse outro polígono tem este lado igual a este. Então, com dois lados iguais, eu tenho aqui um triângulo, né, um triângulo isósceles. Eu tenho outro triângulo isósceles aqui, ó. Olha lá, outro triângulo isósceles, com dois lados iguais. Aqui embaixo em amarelo também tem outro triângulo isósceles. Aqui em roxinho tem outro triângulo isósceles. E aqui outro triângulo isósceles. A malha quadriculada que está mostrando para nós as dimensões, né? Eu tenho esses ângulos formados aqui, ó, entre esses dois polígonos, esse aqui meio vermelhinho e esse azulzinho, são ângulos suplementares, porque um suplementa em 180 graus com o outro. Vamos ver o que ele está querendo que a gente responda, né, a respeito disso aqui. Então, voltando lá, a nossa telinha. Tá aí. Primeira afirmação aqui, né? Tem que falar se é verdadeiro ou se é falso. Os segmentos A, B, BC, CD, então os segmentos aqui A, B, BC, CD, DA, e também os segmentos que formaram aqui esse losango, né? Os segmentos AE, GH, então aqui AE, aí o segmento GH, segmento GH, nós vamos achar ele aonde aqui, deixa eu ver onde é que está o ponto G para o ponto H, então veja que são paralelos aqui, né? HL, LI, então HL, esse HL está aqui, LI está aqui, se é um triângulo isósceles, eles também são iguais, esses lados, eles são congruentes. Então, todos esses segmentos que ele colocou aqui, se você acompanhar pela malha quadriculada, o tamanho deles, eles são congruentes, têm a mesma dimensão, mesmo tamanho. Então, é verdadeiro. No item B, os lados do triângulo amarelo são os segmentos GE, então GE, está aqui, um lado. O segmento EB, E para B, está aqui do lado. E B e G é esse outro lado. Então, esses segmentos são os três lados desse triângulo amarelo. É verdade. No item C, o polígono formado pelos pontos L, G, C, F, K, I é um hexágono. Então, tem que achar aqui os pontos L. Onde é que está? L. Depois o ponto L, G, C, F, K e I. Opa, deixa eu... Só para não perder aqui. Então, L, G, aí vem o ponto C. Cadê o ponto C aqui? Deixa eu ver. Está ruim de enxergar aqui. Assim. C. F. Então, o ponto F vem aqui. K vem aqui. E I vem aqui. Vai formar, então, o nosso polígono, né? Que vai ter, então, 6 lados. Repare, então, que eu tenho 6 segmentos se unindo aqui, né? 6 segmentos que vão se unir, formando lá, né, um polígono. Com 6 lados, eu tenho um hexágono. Então, um verdadeiro. No item D, o polígono GJIL. Só de você olhar aqui, ó, GJIL, ele está juntando 4 segmentos. Não pode ser um pentágono. Para ser um pentágono, ele teria que juntar 5 segmentos. Juntando 4 segmentos, eu tenho um quadrilátero. Então, é falso. Aí vem aqui o polígono CFG. É um triângulo retângulo? Vamos ver o CFG. Então, aqui tem o ponto C, o ponto F, e depois ele vai lá para o ponto G. Está aqui, ó. Este triângulo que está aqui. Reparem, então, pela malha quadriculada, que eu estou pegando a diagonal aqui, ó, em 45 graus, e outra diagonal de 45 graus. Significa que esse ângulo que se forma no ponto C é o ângulo de 90 graus. É o ângulo reto.
E um triângulo que possui um ângulo reto é um retângulo. Então tá aí, verdadeiro. A medida do ângulo J de 45 graus é igual à medida do ângulo I. Então vamos procurar o ângulo J, que se forma aqui no ponto J, está aqui. E o ângulo I, que se forma aqui. Né? Então aqui está o ângulo J e aqui o ângulo I. Opa, então ângulo J, azulzinho aqui, ângulo I, azulzinho aqui. A medida dos dois é a mesma, pessoal? Não pode ser porque eles são suplementares, né? Se um medir 45 graus, o outro tem que medir o que falta para 180. E não é esse o caso, né? Os dois não têm ambos 45 graus. Eles são diferentes, são suplementares. Se um medir 45, o outro vai medir o que falta para 180. Então, a afirmativa aqui é falsa. Tudo bem, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Localiza essa questão 3 aí, turma. E me digam aí se vocês acharam aí essa questão 3. Sim. Eu vou projetar aqui na minha lousinha. Vê se você enxerga a minha lousinha. Dá para enxergar? Sim. Eu vou desenhar essa figura aqui na lousa. Ficar melhor da gente resolver. Então vejamos, esse exercício, ele tem aí um triângulo, pelo jeito é um triângulo isósceles, né? Então, vou fazer um triângulo isósceles aqui. Base no triângulo isósceles. Aqui a sua base. E ele vai ter, então, esses dois lados iguais. Esses dois segmentos têm a mesma dimensão, são congruentes. Vamos lá? Tá aí. E ele, então, faz um prolongamento aqui. E indica esse ângulo como um ângulo no ponto C, como sendo o ângulo C. Aqui ele indica o ponto A. E aqui eu tenho um ângulo, esse ponto A, que ele representa por Azinho. E ali no ponto B, um ângulo Bzinho. Ângulo Bzinho. E ele diz que aqui, este ângulo, vou pintar em vermelho, é um ângulo de 30 graus. Muito bem. Ele diz que um dos lados mede x menos 5. Esse lado, x menos 5. E a base mede x mais 6. X mais 6. E aí ele faz algumas afirmativas e você tem que encontrar a que é incorreta. Sabendo que o perímetro aproximado desse triângulo é 56 centímetros, então a soma dos três lados tem que dar 56 centímetros. Veja, esse é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esses dois lados dele são iguais, são congruentes, têm a mesma dimensão. Então, se esse primeiro lado mede x menos 5, esse outro também mede x menos 5. E veja, então, que eu já sei que os três lados, né, quando somados, tem que completar o perímetro. O perímetro vai ser igual ao primeiro lado, x menos 5, mais o segundo lado, x menos 5, mais o terceiro lado, que é x mais 6. E o perímetro vale, como ele disse no enunciado, vale 56 centímetros. Então, vamos fazer aqui a somatória. Vai ficar x
menos 5, mais x, menos 5, mais x, mais 6, igual a 56. X com x com x, 3x. Menos 5 com menos 5, menos 10. Com mais 6, menos 4. 3x menos 4 vai ser igual a 56. Passo o menos 4 para o lado de lá, 3x vai ser igual a 56, mudo o sinal para mais 4. 3x vai ser igual a 56 mais 4, 60. Isolo x, passando o 3 dividindo. Então, x vai ser igual a 60, dividido por 3. X vai ser igual, então, a 20 centímetros. Outra coisa que nós podemos afirmar a respeito desse triângulo isósceles. Se eu tenho esse ângulo de 30 graus, ele vai ser igual a esse outro ângulo B. Aqui também vai valer 30 graus. E como que eu descubro quanto vale o ângulo A? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Então, se eu fizer o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, tem que dar 180 graus. Eu sei quanto vale o ângulo B e o ângulo C. Cada um deles vale 30, mais 30, mais o ângulo A. Isso tem que dar 180. Dessa forma, o ângulo A mais 30 com 30, 60 graus, tem que dar 180. Passando 60 para o outro lado, mudando o sinal, 180 menos 60. Portanto, esse ângulo A vai valer 120 graus. Uma outra coisa importante. Esse ângulo, que ele chama de um ângulo Czinho, está aqui, este ângulo C, ele é complementar, ele é suplementar com relação a esse outro ângulo de 30. Então, se eu pegar o ângulo C e somar os nossos 30 graus, que é o ângulo formado nesse vértice, eu vou achar o valor aqui do suplementar. A soma deles tem que dar 180 graus. Portanto, o ângulo C vai ser igual a 180 menos 30. O ângulo C suplementar 150 graus. Agora vamos ver as afirmativas, né? O que está verdadeiro e o que é falso lá. Voltando lá na nossa telinha, deixa eu projetar aqui para vocês. Deu para ver aí, pessoal? Deu para ver? Sim. Então, ele quer que ache a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Alternativa A. As medidas dos ângulos A, B e C são 120, 30 e 150. Então, veja, o ângulo A, nós achamos lá, né, o valor dele. Então, 120 graus. O nosso ângulo, né, B, 30 graus. Está lá, o ângulo B, 30 graus, porque ele é um triângulo isósceles. E o nosso ângulo C, suplementar, portanto, 150 graus. É correto. Afirmativa B. O triângulo ABC não é retângulo? É verdade. Ele não tem nenhum ângulo reto. Né? Não tem, ele é um triângulo isósceles. Não tem um ângulo de 90 graus nele. Os ângulos B e C são congruentes? São. Os ângulos B e C são... suplementares, não congruentes, né? Eles são suplementares porque o ângulo, né, formado aqui, B, é o mesmo ângulo de 30 graus. Nós já descobrimos isso. E C complementa a meia volta, né, o ângulo raso, o que falta para 180. Então, são suplementares. Afirmativa D. Os dois lados congruentes do triângulo ABC medem aproximadamente 20 centímetros. É aí que está. Nós calculamos x, não calculamos? Se nós calculamos x,
Quanto que vai medir cada lado? Bom, o nosso x vale 20. Então, esse lado é x menos 5. 20 menos 5. Portanto, 15 centímetros. O outro lado, a mesma coisa. 15 centímetros. E a base dele, x mais 6. Portanto, 20 mais 6, isso vai me dar 26 centímetros. E ele está falando, né, que os dois lados congruentes desse triângulo isósceles, são esses dois lados congruentes, eles medem aproximadamente 20. Mentira, eles medem 15 centímetros. Portanto, a falsa está aí no item D. O valor aproximado de x é o valor exato, na verdade, né? É de 20 centímetros. Foi o que nós determinamos lá no nosso cálculo. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos adiante. Exercício 4. Aqui o nosso exercício 4. Nós temos aqui, né, um quadrado PQRS. Então está aqui o quadrado PQRS, em azul claro. E tem um triângulo equilátero QTR. QTR, em roxo. Estão unidos por um lado. Então está aqui o lado que eles estão unidos. Sabendo que o segmento PR, ou seja, segmento P que vai até R, é uma das diagonais do quadrado, o valor do ângulo alfa, que é esse ângulo verdinho que está aqui, deverá ser de quanto? Então vamos pensar. No meu quadrado, cada ângulo que eu tenho aqui é de 90 graus. Se o segmento PR é a diagonal do quadrado, significa que está dividindo esse ângulo de 90 graus em dois valores iguais de 45 graus, de um lado e do outro. Então, eu tenho o meu alfa somando com o ângulo interno desse triângulo PQ indo até esse ponto, ele vai ter que somar 45 graus, porque é um ângulo complementar. Eu sei que o triângulo equilátero que está aqui em cima, cada lado dele, cada ângulo de cada vértice é de 60 graus. A soma dos ângulos internos dá 180. E eu sei que esse outro ângulo que está aqui, que faz parte desse triângulo que tem o segmento QP, é um ângulo de 90 graus. Então, basta a gente deduzir que complementar aqui de 40, o que está faltando para os 45 graus aqui do ângulo alfa, pela semelhança, serão de 30 graus. Uma outra informação importante que nós podemos tirar aqui, no ângulo S, são 90 graus, e no ângulo R, eu tenho um triângulo isósceles, então eles terão valores congruentes no ângulo R e no ângulo P. Como esses valores são congruentes, se aqui é 90, o que falta para 180, 45 e 45. Então, se eu tenho 45 graus aqui, subtraindo dos 45 do ângulo alfa, eu vou chegar aqui nos 30 graus. Tudo bem, pessoal? Sei. Vamos lá para o exercício 5. O exercício 5, acho melhor eu colocá-lo aqui na lousa, né? Ele quer que você determine os valores de x e y, respectivamente. Então, deixa eu projetar aqui, na lousinha. Tá dando para enxergar a lousa aí? Sim. Deixa eu fazer o desenho aqui. Vou apagar isso aqui. Então, qual que é a situação? Eu tenho aí, deixa eu pegar minha régua, dois triângulos que são triângulos congruentes, como ele falou no enunciado, né? Triângulos congruentes. Ou se eles são congruentes, eles têm os três lados iguais, né? De mesma dimensão. Então, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Ali um pouquinho mais esticadinho aqui.
pouquinho mais curto aqui. E ali também. Vou formar isso aqui. E lá, ele também serão congruentes. Deixa eu ver. Isso. Muito bem, eu tenho os lados A, B, C, D e E. Então aqui, os vértices, né? A, B. Aí tem o ponto C. Tenho aqui o ponto D e E. D e E. Aqui ele mostra os ângulos que são opostos pelo vértice. Portanto, eles são congruentes, ele tem o mesmo valor. Diz que os dois triângulos são congruentes, então eles têm as mesmas dimensões. E ele me informa também que este lado mede 3x menos 22. Ele diz também que esse outro lado aqui embaixo mede 5. E sobre 2 menos x. E, finalmente, um outro lado mede 20 menos 2x. Mais alguma informação? Não. Quais são os valores de x e y, respectivamente? Bom, se os dois ângulos, os dois triângulos, são congruentes, eles têm as mesmas dimensões dos seus lados. Os lados, né, têm a mesma dimensão. Então, eu posso afirmar o seguinte, que se eu observar esta medida, tem que ser igual a esta. Então, eu posso afirmar que y sobre 2 menos x vai ser igual a 5. Reparem, então, que este lado é igual a este lado, são congruentes. Tem a mesma dimensão. Daqui, eu já montei uma primeira equação. A segunda informação que eu tenho é que este lado AB também é congruente ao lado DE. Então, eu posso afirmar que 3x menos 22 vai ser igual a 20 menos 2x. E eu tenho uma equação que está em função só de x, só de uma incógnita. Tudo que tem x passa para o lado de cá, esquerdo. Tudo que não tem x passa para o lado direito. Então, eu tenho 3x menos 2x passa com mais 2x, vai ser igual a 20. E o menos 22 passa para o lado direito com mais 22. 6x mais 2x, 5x. Vai ser igual a 20 mais 22, 42. Finalmente, nós fazemos aqui, isolando x, né? X vai ser igual a 22, dividido por 5. O 5 vai passar dividindo, mudando a operação. X, portanto, 22 dividido por 5, nós vamos ter aí 4,4. Uma vez que eu descobri x, eu jogo nessa outra expressão para achar o valor de y. Portanto, y sobre 2, menos o valor de x, que é 4,4, vai ser igual a 5. Passo 4,4 para lá, y sobre 2 é igual a 5 mais 4,4. Y sobre 2 vai ser igual a 9,4. Multiplique em cruz, eu terei que y é igual a 2 vezes 9,4. Y vai ser igual, então, 9,4 vezes 2, 18,8. Portanto, 18,8. Vamos escrever aqui, então, y valendo 18,8.
Tá certo isso aqui? Deixa eu ver. 20 menos x, 3x menos 22. 20 menos x, 3x menos 22. E aqui 20 menos x. Então, 3x menos 2, 20 menos x. Passei para cá. 5, aqui 22, com 20, 42. 42 dividido por 5. 42 por 5. 8,4. Ah, caramba. 8,4. Minha conta saiu errada aqui. Então, esse 8,4 vai entrar aqui. 8,4. E aí passa aqui esse 8,4 para cá. 13,4. E aí, arrumando a nossa continha. Deixa eu apagar aqui embaixo. Vou fazer, então, 13,4 vezes 2. Nosso y. 13,4 vezes 2, 26,8. Batata. Agora sim. Tranquilo, turma? Sim. Dúvida nisso aí ou não? Não. Deixa eu voltar lá na nossa telinha para vocês verem a alternativa lá. Correta. Então, os valores de x e y são, respectivamente, 8,4 e 26,8. Posso ir adiante? Exercício 6. Ó, é o mesmo esquema aqui, tá, pessoal? Triângulo isósceles. E aí, nesse triângulo isósceles, ele quer saber o perímetro desse triângulo. Para você saber o perímetro, você tem que descobrir quanto vale x, né? E para descobrir quanto vale x, pelo fato do triângulo ser isósceles, ele falou que o lado BC é a base do triângulo isósceles. Então, esse lado BC, sendo a base, os outros dois lados serão iguais para o triângulo isósceles. Significa que 2x é 3x menos 2 é igual a 2x mais 1. Então, se 3x menos 2 é igual a 2x mais 1, você determina quanto vale x. Como que você vai calcular, então? Iguala, né, os dois lados que são congruentes, que têm a mesma dimensão, no triângulo isósceles. Um deles é 3x menos 2, vai ser igual ao outro lado, que é 2x mais 1. Passa x para o lado esquerdo, passa o que não tem x para o lado direito, vai ficar 3x menos 2x é igual a 1 mais 2. Portanto, esse x vai ser igual a 4. Como x é igual a 4, substitui x na medida de cada um dos lados e soma os três lados para ter o perímetro. Então, o perímetro vai ser o primeiro lado, 3x menos 2. Vai ficar 3 vezes 4 menos 2. Que você vai somar com o outro lado, que vale 2x, 2 vezes 4, mais 1. E vai somar com a base, que vale 6x, que é 6 vezes 4, menos 8. Então, fazendo sua continha, o primeiro lado vai ser aqui 3 vezes 4, né? 12 menos 2, 10. O segundo aqui vai ser 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E o terceiro, 6 vezes 4, 24, menos 8, 16. Portanto, a soma dos lados, né, do nosso amiguinho vai aparecer aqui embaixo. 24. A unidade é centímetro, né? Bom, não deu unidade, mas tudo bem. Que fosse em centímetros aí. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá para o 7. Olha aí, o 7, ele também, né, mostra para nós aqui um paralelogramo, né? Esse paralelogramo foi dividido através aí de uma diagonal que gerou dois triângulos congruentes. Então, eu tenho o triângulo ABD e tenho o triângulo BBC. E eles são congruentes, eles têm as mesmas dimensões. Então, vejam que esse lado AB tem a mesma medida do lado CD.
E vejam que o lado AD tem a mesma medida do lado BC. Reparem também que o ângulo de 120 graus que se forma no ponto B tem que ser congruente ao ângulo 2x, porque os triângulos são congruentes. Então, 2x é igual a 120 graus. Vejam, então, que nosso ângulo de 3y, esse outro ângulo aqui, ele tem que ser igual a 27 graus. Então, 3y tem que ser igual a 27. Portanto, y vai ser igual a 27 dividido por 3. Dessa forma, a somatória aí de x e y vai dar 69 graus. Aliás, x mais y, então você tem aqui o valor de x. Se 120 é igual a 2x, né, passa o x dividindo, o 2 dividindo, né? 120 dividido por 2, 60 graus. 60 mais os 9 que eu tenho aqui, que corresponde a 27 dividido por 3, para isolar o y, 69 graus. Tudo bem, turma? Sim. Vamos lá para o exercício 8. Esse exercício 8, ele assusta, mas ele é relativamente simples, né? Ele deu um triângulo equilátero ABC. Aí ele passou aqui as medianas. As medianas partem do vértice, né? E dividem o segmento onde elas chegam em duas metades iguais, em dois valores, né, congruentes. E aí ele quer que você calcule o perímetro do triângulo BCD, ou seja, esse triângulo BCD. É esse triângulo que está aqui, ó. O perímetro é a soma dos três lados desse triângulo BCD. Sabendo que o segmento AD vale 3,47. Então, aqui, ó, o segmento AD vale 3,47. Eu já sei quanto vale esse lado aqui, ó. 3,47 mais 3,47. Porque é um triângulo isósceles. Agora eu vou na base. Ele falou que o segmento AE mede 3 centímetros. O segmento AE, 3 centímetros. Então, eu já sei que daqui do ponto B até o ponto médio são 3 centímetros. E depois até o ponto C, mais 3 centímetros. Então, a minha conta de perímetro vai ser de 3,47, mais 3, mais 3. Portanto, eu vou chegar em 12,94 centímetros de perímetro para o triângulo que ele queria, né? O triângulo BCD. Tudo bem, turma? Sim. Posso ir adiante? Sim. Exercício 9 está mostrando o losango ABCD. Está falando que a medida do segmento AM é de 4,3 centímetros. Então, o segmento A até o ponto M, está aqui este lado, né, AM, vale 4,3 centímetros. De acordo com essas informações, marque as alternativas corretas. Então, se o segmento AM tem 4,3 centímetros, essa diagonal AC corresponde a 2 vezes o valor de 4,3, 8,6 centímetros para essa diagonal. Muito bem. Vemos aqui, então, que o nosso losango tem esse ângulo interno A, ele está representando o Azinho aqui, e que aqui tem 60 graus. Bom, não se sabe quanto vale esse X, sabe-se que esse ângulo em D é suplementar. Bom, se aqui tem 30 graus, nesse outro ponto também valem 30 graus. Então, aqui, se vale 30 graus, X também deve valer 30 graus. E olhando o meu triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Então, 90 mais os 30 mais o ângulo A tem que somar 180 graus. Com isso, eu descubro quanto vale o ângulo A. Vamos ver, então, o que ele afirma aqui para nós. De acordo com as informações, marque as alternativas corretas. A medida do segmento AC é 8,6 centímetros? É uma das diagonais do nosso losango. Se do ponto A ao ponto M é 4,3,
do ponto M até o ponto C também tem 4,3, portanto, 8,6. Afirmativa B. As diagonais AC e BD têm a mesma medida? Não. As diagonais AC, a diagonal AC, tem uma dimensão, uma medida menor do que a diagonal BD. Essa outra horizontal. Item C. O valor de A é igual a 60 graus? É. Basta você fazer, então, 90 mais 30 e subtrair de 180. 90 mais 30, 120. 180 menos 120, 60 graus. O valor de x é igual a 60 graus? Não, o valor de x, 30 graus. Porque veja que este ângulo que se forma aqui é o mesmo nessa outra ponta aqui em B. 30 graus, não 60. Item E, os lados desse quadrilátero têm a mesma medida? Sim, é um losango. E se é um losango, os lados desse losango têm a mesma medida. São congruentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Finalmente, o exercício 10. Ele mostra aí o losango, o paralelogramo, o quadrado e o retângulo lado a lado. Então, tem um losango de 2 por 2 por 2 por 2. Tem aqui um paralelogramo, que tem x centímetros em um dos lados. Tem um quadrado que vale 2 por 2 por 2 e por 2. E tenho aqui o retângulo, que tem esse lado de 2 centímetros e o outro lado de x centímetros. Se o perímetro dessa figura é igual a 28 centímetros, é correto afirmar que o valor de x é de quanto? Bom, pessoal, basta somar todo mundo, todos os lados, né, do nosso polígono, né, da figura, e encontrar qual que é o valor de x. Então, eu vou somar aqui, ó, 2, mais 2, mais 2, mais x, mais 2, mais 2, mais x, mais 2, mais x, e aí eu fechei aqui com um outro x, total, né, perímetro, somei os lados desse polígono, e a soma desses lados, o perímetro, tem que dar 28. Então, eu resolvo para x, a minha equação, e vou chegar em x valendo, então, 4. Tudo bem, turma? Sim. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Deu para clarear aí? Deu para ver o que acertou, o que errou? Sim. Beleza, então, turma. Vou deixá-los descansar por hoje. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Adeus. Falou! Tchau, tchau.